Boa noite, irmãos. Hoje é um dia muito especial, né? Dia dos Pais, segundo domingo de agosto, Dia dos Pais. Eu quero parabenizar, né, todos os pais, não só os pais aqui da nossa Igreja Batista Surubi, mas os pais do mundo inteiro, né? Que Deus esteja abençoando a cada um de vocês, dando a vocês sabedoria para poder criar os seus filhos, educar os seus filhos nos caminhos do Senhor. Meus parabéns a todos os pais e que Deus os abençoe. Nós vamos ler em Efésios capítulo 6, os versos de 1 a 4, para a nossa meditação nesta noite. Nos diz assim a palavra de Deus: Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos, antes criam, segundo a instrução e o conselho do Senhor. Amém? Irmãos, se nós formos observar no nosso calendário, né, nós vamos notar que existem muitos dias especiais e que entre esses dias está o Dia dos Pais, data, né, em que os filhos procuram de alguma maneira homenagear os seus pais. Nós devemos dizer que Dia dos Pais, às vezes a gente ouve alguém dizer assim, mas Dia dos Pais são todos os dias. Com certeza, Dia dos Pais são todos os dias. Mas o segundo domingo de agosto foi um dia escolhido para que os filhos pudessem realmente parar e pensar e homenagear os seus pais, né? Vendo, lembrando de tudo que os seus pais fazem, fizeram por eles, né? Nós devemos dizer que se honrar aos pais, homenagear aos pais, é desde os tempos primitivos, desde lá no início, né? Tem se reconhecido o dever de honrar os pais. Lá em Êxodo, capítulo 20, verso 12, nos 10 mandamentos, né? Deus já diz que os filhos devem honrar os seus pais. Honrem os seus pais. Então, às vezes, a preocupação dos filhos é dar um cartão para o pai nesse dia, ou dar mesmo um outro presente, né? Se preocupando, se lembrando naquele dia. Passou o segundo domingo de agosto, ele se esquece. Porém, muito mais importante do que tudo isso é honrar a cada dia da sua vida aos seus pais. Esta honra, meus irmãos, ela pode acontecer e pode ser feita de várias maneiras. O apóstolo Paulo, lá no texto que nós lemos, né, na carta que ele escreveu aos Efésios, ele diz: honra teu pai e a tua mãe. E no verso 3, né, nós vimos lá que é para que seus dias sejam prolongados, ou para que seus dias se prolonguem na terra. Então, honrar os pais é ter uma garantia de uma vida também mais longa aqui na terra. Os filhos podem honrar os pais tratando-os com respeito. É uma das melhores formas dos filhos honrar os seus pais, é tratá-los com respeito. Coisa que às vezes, né, a gente tem visto que tem
está ficando para trás. Não está existindo mais aquela preocupação dos filhos, né? De honrar, de tratar os seus pais com respeito. Levando em conta o quê? Levando em conta que seus pais têm uma experiência de vida maior. Eles já viveram mais tempo do que seus filhos. Portanto, com certeza, eles têm também o maior conhecimento da vida, o que vai poder ajudar os seus filhos, através de seus conselhos, da sua experiência de vida, né? Vai ajudar os seus filhos nesta vida. Então, este é um dos motivos pelos quais os filhos devem honrar seus pais. É recebendo deles os conselhos, a experiência de vida que eles têm, que eles já viveram. Existem várias maneiras, né, de os filhos demonstrar respeito pelos pais. Várias maneiras deles demonstrarem que eles respeitam os seus pais. Como, por exemplo, ficar em silêncio quando os pais estão falando. Antigamente, né, os irmãos aqui que já têm uma experiência de vida maior, uma quantidade de anos vivido, como eu já tenho, né, vão se lembrar disso. Antigamente, se os pais estivessem conversando e o filho chegasse e tentasse falar alguma coisa, o pai nem falava nada, só olhava para o filho e o filho saía quietinho. Ele respeitava, havia um respeito, né? Quando os pais estivessem falando, os filhos não falavam, ouviam, ficavam quietinhos ouvindo, ficavam em silêncio ouvindo seus pais. Uma outra maneira, uma outra forma que os filhos podem também honrar, respeitar, demonstrar respeito pelos seus pais é usar um tom de voz que demonstre esse respeito. É uma outra coisa que às vezes a gente tem visto, né, que às vezes nos deixa muito triste. Às vezes os filhos vêm falar com os pais, eles vêm gritando com os pais, sem um pingo de respeito, sem educação nenhuma para falar. Querem falar mais alto, querem que a sua voz seja mais alto do que o dos pais. Isso daí demonstra o quê? Uma falta de respeito para com seus pais. Mesmo que os pais estejam falando alguma coisa que realmente não seja aquilo correto, que o filho possa conversar, falar com ele, mostrar para ele que a coisa pode ser de outra maneira, mas que faça isso com um tom de voz que demonstre esse respeito, né? Que demonstre amor, que demonstre carinho. Uma outra forma que o filho pode também demonstrar respeito pelo seu pai é ouvir e obedecer os seus ensinamentos. Ouvir e obedecer os seus ensinamentos. Existem muitas maneiras e outras formas ainda de demonstrar respeito pelos pais. Além dessas três que nós já falamos aqui, ainda existem muitas outras, né? Como, por exemplo, demonstrar gratidão, ser grato ao seu pai, né? Por tudo que ele fez por ele. Às vezes, quantas noites sem dormir, preocupado com o filho, às vezes trabalhando mais de 8 horas, 12 horas por dia para que o filho tenha uma vida tranquila, se preocupando em colocar o filho na escola, para que ele estude, ensinando, falando com ele que ele vai precisar de estar estudando para que ele possa conseguir um emprego mais tarde e uma vida melhor. Demonstrar gratidão sendo obediente aos seus pais, ouvindo o que seus pais têm para lhes ensinar. Em Efésios 6, de 1 a 4, né?
nós já lemos aqui, o apóstolo Paulo, ele enfatiza o que ele enfatiza sobre a obediência. Ele diz que os filhos devem ter com os pais honra. Eles devem honrar os seus pais. Para quê? Para que seus dias se prolonguem na terra, para que eles tenham uma vida mais tranquila, uma vida mais prolongada. É preciso que eles façam o quê? É preciso que eles honrem os seus pais. Mas ele diz também ali uma forma que os pais devem agir para com os seus filhos, para que os seus filhos possam demonstrar honra para com eles. Não é isso? E não há outro meio pelo qual os filhos podem melhor recompensar os seus pais do que sendo obedientes e honrando-os. Esta é a melhor forma. Não adianta um filho dar um carro de presente para o pai se não lhe obedece, se não lhe respeita, se não honra. De nada vai adiantar. O pai não vai ser feliz e não vai ficar feliz com isso. O maior presente que os filhos podem dar aos seus pais é a obediência, é o respeito, é a honra. Se eles são obedientes, se eles honram os seus pais, eles já deram aos seus pais o maior presente que este poderia ganhar. Porém, meus irmãos, em segundo lugar, é preciso também que os pais tenham atitudes para que os seus filhos os honrem e para que os seus filhos o obedeçam. Para que isso aconteça, para que eles tenham filhos obedientes e que o honrem, é necessário que eles tenham para com seus filhos também um procedimento digno de honra e de ensinar os seus filhos como eles devem andar, o caminho que eles devem andar, a forma como eles devem andar. Porque como que os filhos vão honrar os pais se eles não veem nos pais também nenhum exemplo? Então é preciso que os pais também realmente tenham uma vida digna e honrada para que os filhos possam imitá-lo. Como esperar que um filho vai honrar um pai que negligencia os cuidados para com a sua família? Aquele pai que não se preocupa com a sua família, não se preocupa com seus filhos, não se preocupa com a sua esposa. Aqueles pais que se preocupam em curtir a vida, apenas levar a vida, chegar em casa e descansar, mas sem nem ao menos conversar, tirar um tempo. Como é que um pai que negligencia esse cuidado com a sua família pode ter um filho que vai honrá-lo? Para que os filhos honrem o pai, este tem que ser um exemplo para eles. É preciso que ele, como pai, dê ao seu filho um exemplo de bondade, um exemplo de paciência, um exemplo de ternura, um exemplo de amor. Para que um pai seja honrado e leve seu filho a honrá-lo, é preciso que ele seja carinhoso, é preciso que ele seja honesto, é preciso que ele tenha autoridade sobre o seu filho, porque às vezes isso não acontece. O pai não tem nenhuma autoridade, o filho faz o que quer, manda e desmanda, e o pai nada faz para corrigir isso aí. É claro que isso tem que ser feito com amor, feito com carinho, mas precisa ser
feito. O pai precisa demonstrar autoridade para com seu filho. Deve ser aquele pai atencioso, aquele pai que procura saber sobre a vida de seu filho. Aquele pai que chega para o filho e pergunta: como foi o seu dia hoje na escola, meu filho? Aquele pai que procura saber: meu filho, onde você estava andando hoje? Com quem você estava? O que você estava fazendo? Fala aqui com seu pai. Enfim, deve ser um pai que demonstra interesse pelo seu filho, que demonstra cuidado, que demonstra que realmente o ama. Se for um pai que demonstre tudo isso para o seu filho, ele então, com certeza, vai ter um filho que o respeita, que o obedece e que o honre. Em terceiro lugar, todos os pais, como também, tanto os pais como também os filhos, têm um maravilhoso exemplo para ser um bom pai e para ser um bom filho. Esse exemplo na vida da família do nosso Senhor Jesus Cristo. Em Lucas 2, verso 51, diz que Jesus desce com seus pais para Nazaré e lhes era sujeito. Então aqui Lucas fala, nessa declaração, ele demonstra que Jesus era um filho obediente aos seus pais. Um exemplo que deve ser seguido pelos filhos de hoje. O exemplo de Jesus, que foi um filho obediente. Exemplo que deve ser seguido por cada um de nós, todos os dias de nossas vidas. Lucas 2, os versos 50 e 52, Lucas diz ali que Jesus crescia em sabedoria, o que era, sem dúvida, um reflexo do relacionamento com pais piedosos. Se Jesus crescia em sabedoria, porque havia um relacionamento na família, um relacionamento com pais piedosos que se preocupavam em ensinar. Exemplo que deve ser seguido pelos pais. Os filhos devem seguir o exemplo de Jesus sendo obediente. Os pais devem seguir o exemplo da família de Jesus, sendo pessoas, pais carinhosos, pais piedosos, pais que se preocupam realmente com os seus filhos. Em Marcos 6, verso 3, diz que José ensinou a Jesus o ofício de carpinteiro. Cuidado este que deve servir como exemplo aos pais de hoje. José ensinou Jesus. José era carpinteiro e ele ensinou esse ofício para o seu filho, para Jesus. E os pais de hoje têm ensinado para os seus filhos algum ofício? Têm mostrado para os filhos, conversado, explicado que eles precisam trabalhar, que eles precisam estudar, que eles precisam mais tarde conseguir um emprego, ter uma vida honesta? Os pais têm se preocupado em ensinar para os seus filhos como ele realmente deve se comportar no mundo de hoje. A preocupação em preparar seus filhos para a vida, tanto materialmente como espiritualmente, e principalmente espiritualmente, deve ser uma preocupação de cada pai. Preparar os seus filhos, tanto materialmente, como também e principalmente espiritualmente. Ensinando o seu filho no caminho em que deve andar. Assim, você será um pai honrado. Se assim você fizer,
você será um pai honrado que servirá de exemplo para que seu filho o honre e, sobretudo, para que seu filho honre ao nosso Deus. Pais, que vocês realmente sejam pais preocupados com seus filhos, que vocês realmente lembrem-se de que vai depender dos seus ensinamentos, das suas atitudes, da sua maneira de agir, para que vocês tenham filhos que os obedeçam e que os honrem. Ter filhos que realmente vão obedecer a Deus, porque vocês foram pais que os ensinou, que os levou a conhecer, a saber que eles precisam ser obedientes tanto a vocês, pais aqui material, como também ao Pai Celestial. Essa é a responsabilidade dos pais. Os filhos têm a responsabilidade de obedecer aos pais e os pais a responsabilidade de ensinar, de preparar os seus filhos para a vida, tanto material como principalmente para a vida espiritual. Para concluir, nós podemos observar que nós vivemos num tempo em que o respeito aos pais é considerado como uma coisa antiquada. Infelizmente, isso é uma realidade. Acha que respeitar os pais é uma coisa antiquada, é uma coisa desnecessária, que os pais já são atrasados, que as coisas mudaram, que os tempos são modernos, que nós estamos vivendo em outros tempos, que os valores são diferentes e realmente os valores têm sido invertidos. O que é certo é considerado às vezes como errado e o que é errado é considerado como certo. Então, o que fazer? Como agir num mundo onde as coisas estão tão diferentes, tão mudadas, onde os filhos já não veem mais aquela necessidade de falar com os pais? Eles mesmos vão procurar tudo, vão pelas redes sociais, pela internet e vão procurar saber e ouvem, dão mais atenção às coisas lá do mundo do que aquilo que vem do seu pai, sua mãe. Como agir? O que fazer? Diante disso, o que os pais precisam fazer é orar. Se os pais forem pais de oração, com certeza os filhos poderão então reconhecer os seus erros e, ao invés de achar que o conselho dos pais são conselhos antiquados, eles vão recebê-lo como bênção em suas vidas. É preciso ser pais de oração, pais que buscam em Deus sabedoria e condições para realmente fazer dos seus filhos que possam honrá-los. É um privilégio honrar os pais terrestres, mas um privilégio muito maior, meus irmãos, é honrar o Pai Celestial. Que cada filho nessa noite possa pensar nisso. Eu preciso, eu devo, eu quero honrar o meu Pai aqui da terra, mas eu quero também honrar o meu Pai Celestial. Isto nós devemos fazer não apenas um dia no ano, mas todos os dias do ano. Todos os dias do ano é necessário que os filhos vivam uma vida de obediência consagrada e moldada segundo a vida de nosso Pai Celestial. E quando nós falamos os filhos,
nós estamos falando dos próprios pais, que também são filhos. Então, é uma responsabilidade de cada pai, de cada filho, honrar os seus pais, ter uma vida moldada na vida do nosso Pai Celestial. Porque se assim for, com certeza haverá respeito, haverá obediência e haverá honra também para os pais aqui da terra. Que Deus, meus irmãos, possam abençoar a cada pai para que estes sejam honrados e também abençoar a cada filho para que possam honrar os seus pais. Amém? Que Deus os abençoe. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, neste momento, ó Deus, nós levamos os nossos pensamentos a Ti, para Te agradecer, ó Deus, pela vida de cada pai, pela vida de cada filho, e colocá-los nas Tuas mãos, Senhor, e suplicar para que o Senhor esteja abençoando a cada um, que o Senhor esteja guardando a cada um, que o Senhor esteja moldando a vida de cada um, a cada filho, para que possa estar honrando aos seus pais, e a cada pai, para que tenha sabedoria para estar ensinando os seus filhos. Que o Senhor esteja abençoando a todos, nos guardando, nos protegendo e livrando de todo mal. É a oração que nós te fazemos agradecidos, no nome santo de Jesus. Amém? Que Deus abençoe e parabéns a todos os pais.